Olá, internauta, eu sou Bruno Lucena. Meu entrevistado de hoje é Sidney Amaral, professor aqui na universidade, publicitário e há 36 anos no jornalismo. Professor, uma honra ter você aqui. Obrigado a você, Bruno. Vamos começar falando do início da sua carreira. Você escolheu ser jornalista, teve algum motivo, algum dia, alguma pessoa que te influenciou para você escolher essa profissão? A minha trajetória é assim meio curiosa, né? Na verdade, eu, como todo jovem, não sabia o que fazer, né? Meio perdido, né? No antigo curso ginasial científico da minha época, né? Hoje segundo grau. Aí parti para o teste vocacional, famoso teste vocacional. Aí deu medicina e línguas. Aquilo não me convenceu e eu gostava de me sentir atraído por engenharia. Tentei vestibular de engenharia industrial na primeira opção e engenharia mecânica na segunda opção. Levei pau nas duas. Mas eu sempre fui um apaixonado por rádio, por televisão, por comunicação. E como ouvinte de rádio e como apaixonado por futebol, eu acabei criando alguns ídolos, né? E na hora que eu ouvia as transmissões, eu me transportava. Quando menino, eu falei, poxa, um dia eu quero fazer isso aí. Um dia eu quero estar vivendo isso aí. E o curioso é que eu tive assim, ídolos assim, que marcaram muito a minha trajetória, como por exemplo Valdir Amaral, o saudoso Valdir Amaral, que foi o meu grande ídolo como narrador esportivo e quis o destino que no final da carreira dele eu viesse trabalhar com ele, e nos tornamos grandes amigos, né? Ao ponto até da última emissora que ele trabalhou, que foi a Rádio Record. Aliás, a Rádio Capital, depois a Rádio Record. Mas já na Capital, eu já tinha saído da Rádio Nacional na época, estava buscando uma nova trajetória, porque já era da televisão, mexia com publicidade, que sempre tive paralelo ao jornalismo e publicidade. E aí o Valdir acertou com a Rádio Capital, e aí me ligou e falou assim, você pode vir no meu escritório amanhã? Marcou um horário comigo, chega nesse horário porque 2 horas depois eu tenho uma reunião aqui também, queria que você participasse. Eu falei, mas o que foi, Valdir? Não, vem aqui que eu quero conversar contigo. Aí fui no escritório dele, no Largo do Machado. O escritório dele era a descontração dele. Cheguei lá, encontrei ele de calça de pijama, descalço, sem camisa, bebendo uísque dele. E aí ele falou, olha, recebi uma proposta da Rádio Capital, uma proposta boa, mas eu deixei sob condição, porque eu queria que você fosse. Porque a gente já havia trabalhado junto na JB, na Nacional, e aí ele falou assim, olha, porque você precisa ir, porque a parte de chefia de reportagem, programação esportiva, eu queria que você cuidasse. Para mim não tem ninguém melhor que você para cuidar disso aí. Se você não for, eu vou balançar, porque eu quero que você seja o meu primeiro repórter, essas coisas todas. Eu falei, Valdir, mas eu já estou propenso a não... Quando sair da Rádio Nacional, eu falei, eu vou dar uma parada, vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo com o rádio, vou cuidar dos meus negócios. Eu tinha uma empresa de consultoria, de publicidade, enfim. Ele falou, mas é o seu amigo que está lhe chamando. Eu falei, bom, então se é o meu amigo que está me chamando, eu não posso recusar. E aí fui. E passamos um ano assim maravilhoso na Rádio Capital, a equipe que era comandada pelo Garcia Júnior, mas nós fizemos assim coisas fantásticas. O narrador principal era o César Riso, ele era o comentarista, eu o repórter principal, e aí formamos muita gente. Inclusive hoje, tem vários profissionais no rádio hoje que passaram nessa época, e a gente acabou servindo de escola para eles. Tem muitos repórteres hoje aí brilhando e que começaram com a gente, né? E aí assim foi. Então, na verdade, eu tive assim um grande ídolo, que foi o Valdir Amaral, que no final acabei trabalhando com ele. E diante de eu ter sido um grande ouvinte de futebol e rádio, né? Eu absorvi muita coisa, né? Então eu gostava muito do Valdir, eu gostava muito do Jorge Cury, do Dom Alcei. E na parte de reportagem, eu tive assim também grandes figuras que serviram assim de base para mim. Eu gostava muito do Denir, do próprio Kleber, do Ronaldo,
E outros que passaram, Áurea Meno, Yata Anderson, enfim. E depois que eu comecei a trabalhar, a gente começou a conviver junto aí, né? Então, tive uma trajetória assim com grandes profissionais, eu tenho grandes recordações da minha trajetória no rádio, que eu acho que foi muito legal. Com o próprio Valdir, nós começamos lá na JB em 83, depois fizemos a eliminatória da Copa do Mundo do México pela JB, depois fomos para a Rádio Nacional, fizemos a Copa de 86 pela Nacional, depois fomos para a Rádio Capital, depois para a Rádio Record. E o Valdir, quando foi para a Rádio Capital, ele já foi como comentarista, porque até a Copa do Mundo ele narrou na Rádio Nacional. Depois, quando foi para a Rádio Capital, ele já foi como comentarista, já não era mais narrador. Ele deixou o posto de narrador e foi ser comentarista. E teve uma passagem assim muito legal como comentarista. E a nossa amizade foi tão grande, que eu apresentava um programa às 5 horas da tarde, e ele fazia um comentário entre 5 e 6 horas, né, na metade do programa. E ele sempre me anunciava como sendo o tio dele. Agora segue o programa com o meu tio, Sidney Amaral. A amizade nossa era muito grande. E ele era muito mais velho do que eu tinha assim ele como ídolo, né? Mas fizemos uma grande amizade, foi uma coisa assim muito fantástica. Eu, o próprio do Alcei, que trabalhei com ele na Nacional. Quer dizer, eu, na verdade, trabalhei com grandes profissionais, Zé Carlos Araújo, na Rádio Nacional também, Denil, Washington. Então é uma turma assim que realmente só traz boas lembranças, né? Com certeza, muita saudade. Com certeza. Esse lado do Valdir Amaral como comentarista, não sabia não. Ele foi um grande comentarista. Anos como narrador, né? Legal. E o seu primeiro emprego como jornalista? Você lembra? Foi com esporte? Eu comecei, foi aí que eu comecei na comunicação. Eu, depois dessa idas e vindas e incertezas do que ia fazer na vida, né? Aí fui trabalhar na agência de notícias, na antiga agência Sport Press, que foi a maior agência de notícias da América do Sul, que programava os jogos da loteria esportiva. Foi uma agência assim de ponta no Brasil, né? Trabalhei durante um tempo na Sport Press, inclusive no setor que mexia com a questão da loteria esportiva, da seleção dos jogos, noticiário. E aí logo depois fui chamado para a Rádio Nacional, a convite do próprio Zé Carlos, na formação da nova equipe, quando eles estavam saindo da Globo para a Nacional, em 1977. E aí entramos na Nacional, chegamos na Nacional com uma equipe toda montada, que foi o grande comentário da década, em termos de mudança no rádio, foi nessa saída do pessoal da Rádio Globo para a Rádio Nacional. E eu fui como redator e como coordenador de turno. E aí logo depois passei para a reportagem, que meu negócio mesmo era falar mesmo, né? Dá para notar que eu falo pouco, né, Bruno? E aí fui para a reportagem, e aí no rádio eu fiz tudo. Eu fui plantão, eu fui rádio escuta. Na verdade eu comecei como rádio escuta. Fui repórter, apresentador de programa, chefe de reportagem, diretor de jornalismo, diretor de esporte, aí fiz tudo. Mas trabalhou com outras editorias também? Trabalhei em geral também, uma época na Rádio Nacional, quando Teixeira Reis assumiu a direção geral do jornalismo da Rádio Nacional, ele já me conhecia. Aliás, eu fui aluno dele na Universidade Gama Filho, lá na década de 70, e aí ele me colocou como repórter especial do jornalismo. Então eu era repórter principal do esporte, chefe do esporte, e fazia reportagem especial do jornalismo. Aí eu fiz sequestro, cobri eleição. E só 2 coberturas até hoje eu nunca fiz. Olimpíada e Carnaval. Eu nunca me permiti. Carnaval porque não gosta porque mesmo? Não, porque Carnaval eu sempre aproveitei para descansar. Sempre para descansar. Né? Eu sempre trabalhei muito e aí sempre aproveitei o Carnaval para dar um descanso. Eu prefiro assistir. Com certeza, tem que trabalhar no Carnaval. E se nos anos 70, nos anos 80 não tinha internet, era bem mais difícil fazer o jornalismo em relação a hoje, né? Para pesquisar também, enfim. Conta algumas aventuras assim dessa época que Olha, hoje em dia um aluno consegue nem eu imaginar. Costumo dizer, Bruno, que era um jornalismo mais romântico, né? Pelo menos a gente, na redação do jornal, por exemplo, que era uma redação com máquina de escrever, né? Todas manuais, né? Fazia um barulho infernal, né? E nós conseguíamos escrever
conversar com todo aquele barulho, e ninguém reclamava de barulho, não faltava inspiração para escrever, né? Depois, com a era da informática, o barulho na redação parece que assusta o computador, né? Você começa a fazer barulho. Quer dizer, eu não sou dessa época, eu sou da época de redação com barulho. Então, até hoje, por exemplo, se eu estiver escrevendo, se eu estiver redigindo, e se muita gente estiver em volta de mim conversando, não me atrapalha nem um pouco, eu me habituei a isso. Eu sei escrever perfeitamente e não me tira a atenção. Eu fui formado assim, né? Agora, você perguntou a questão da apuração, e realmente é muito mais difícil. Aí que eu digo que tinha mais romantismo, né? Nós éramos obrigados a fazer ligações urbanas. Não tinha celular também. Era uma época que não existia nem DDD, era através de telefonista. Telefonista fazia ligação para gente, para apurar as coisas. Ou então através de rádios. E eu comecei como rádio escuta. Era rádio mesmo, de navio, com ondas curtas, ondas tropicais. A gente ouvia quase todos os estados através daquelas ondas do rádio. E através daquilo ali a gente captava o noticiário. Então eu me lembro que na minha época, quando eu comecei, por exemplo, a gente chegava a ouvir 3 rádios ao mesmo tempo, diferentes emissoras. E tinha que ter habilidade para anotar os fatos mais importantes e escrever. Não era um texto final, era um texto do rádio escuta que passava para o redator para poder fazer o texto final. Mas a apuração era feita mesmo, e através das agências de notícias, né? Por telex, as notícias chegavam através de telex, né? Alimentava a redação dessa forma. Quer dizer, não é como é hoje a internet. Então, para a gente, por exemplo, fazer uma transmissão interestadual era muito mais complicada do que é hoje, né? A parte da mídia impressa, por exemplo, sofria muito mais, né? As fotos eram transmitidas através de telefoto, que era feito um aparelho de fax, ficava rodando a foto e saía na redação. Às vezes o noticiário passava por telefone. Quer dizer, era muito mais complicado. Eu costumo dizer, inclusive, eu falo muito isso para os alunos, que fazer jornalismo hoje não é que seja mais fácil. Você tem mais ferramentas que te levam a outros caminhos e até mais distantes. Quer dizer, hoje se consegue chegar em vários lugares ao mesmo tempo, você consegue viajar o mundo sem sair do lugar, por causa da internet, claro. E você tem mais essa facilidade. A dificuldade nossa era muito maior. Inclusive em rádio, a gente trabalhava com escuta, era um rádio grande, que pesava, os microfones sem fio, chamado BTP, era uma caixa que também pesava. Tudo isso dificultava, né? Quando não dava choque no microfone, quando chovia, né? Quer dizer, hoje não tem esse problema, né? Com certeza. Valeu a pena, né, professor? Ah, claro que sim. Tudo isso vale, né? E vale muito. E em relação a você trabalhou no rádio, trabalhou em televisão, trabalhou no impresso, a mudança da linguagem, como é que é? Você sentiu dificuldade em relação a isso? Não, dificuldade não, mas na minha época, quer dizer, quando eu digo na minha época, eu digo há 30 anos atrás, né? Que eu estou completando esse ano próximo agora, em 2011, eu completo 36 anos de jornalismo e publicidade. Há 30 anos, por exemplo, a gente tinha assim, uma grande diferença de linguagem, mas era diferença brutal entre a mídia eletrônica e a mídia impressa. Hoje já há uma aproximação de linguagem em função até da velocidade da informação. Hoje a gente é bombardeado pela informação, hoje a gente dorme e acorda recebendo notícias, recebendo informação. Então, de sorte que hoje essa velocidade faz com que a modificação da linguagem seja cada dia mais frequente. Hoje a gente já tem jornais de mídia impressa com um texto muito parecido com mídia eletrônica, em função dessa velocidade. Quer dizer, eu sou de uma época, por exemplo, que a distância entre o fato e a divulgação do fato era enorme. Então nós nos dávamos ao luxo de o fato estar acontecendo, se fosse alguma coisa factual, um incêndio, por exemplo. Sim. A gente tinha tempo de sentar na redação, fazer uma pauta, definir como é que ia fazer isso, sempre estava comendo lá. Agora já tem que colocar. Quer dizer, hoje, quando acontecer incêndio, já tem que ter gente lá fotografando, mandando foto, porque daqui a pouco já está saindo uma edição. Hoje tem jornais com linguagem muito rápida. Na minha época, por exemplo, o Jornal do Brasil, por exemplo, tinha um lead inteiro sem ponto. Hoje já não se usa mais isso, né? Tanto é que a gente dizia que a linguagem do jornal O Dia, do formato antigo, né, tinha muito ponto, porque
principalmente os leitores de passageiros de trem, né? Quando balançava demais, ele botava o dedo. Na hora que botava o dedo, já estava no ponto, ele começava a ler. Você não consegue fazer isso num texto sem ponto. Você tem que ler tudo de novo, né? Então a linguagem mudou muito, e eu acho que mudou para melhor. Você trabalhou, como eu disse antes, na televisão. O seu primeiro emprego na televisão foi? Na verdade não foi bem emprego, a gente comprou um horário na TV Corcovado, né? Em 1983, se eu não estou enganado, 82, 83, né? Que era do Grupo Silvio Santos. Sim. E nós fizemos um programa voltado para a torcida, com o noticiário esportivo também. Uma parte de um bloco era feito no telejornal. E o programa era ao vivo aos domingos, e nós fazíamos no estúdio do SBT, no Campo São Cristóvão, que tinha um link com a Corcovado. E a Corcovado não tinha estúdio de auditório, não tinha auditório. Então nós fazíamos no SBT, ao vivo, e ali a gente começou em televisão. Legal. Foi nesse ano mais ou menos. Não tinha TP, não tinha nada. Era tudo na lauda, e olho no olho. E assim eu comecei. Aí fiquei um bom tempo nisso aí. Depois. Mas fazia televisão e rádio. Televisão e rádio. Televisão, rádio e publicidade. Sempre. Sempre. Eu sempre comercializei os meus programas, os meus horários. Independente disso, sempre fui ligado a alguma agência. Também a agência também tive uma trajetória desde o contato lá antigo, né, de paletó e gravata com sol de 40 graus na Barra da Tijuca, atrás de anunciante, até os dias de hoje que a gente anda de calça jeans. Até hoje eu ainda exerço a função na publicidade, mas hoje já não tem mais aquela coisa de estar sempre engravatado, né? Não precisa tanto, né? Mas na agência também eu fui criação, fui planejamento, fui atendimento, fui contato, fui redator, e também tive uma trajetória assim. Legal. E você também trabalhou na Bandeirantes nos anos 90, né? Em relação à popularidade da televisão, de um canal como a Bandeirantes, você sentiu, saindo nas ruas, você sentiu que estava mais conhecido pela televisão ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Muda embora o rádio não deixe de projetar, porque o rádio tem uma coisa curiosa, né? A televisão ali as pessoas te veem. O rádio então você não se mostra, né? É só a sua voz, mas a pessoa quando se identifica contigo, com um simples cumprimento na rua, você não é o fulano de tal? Ou num táxi, motorista de táxi, quando você começa a conversar, eu estou conhecendo a sua voz. Sim. Já a televisão, a imagem já identifica, né? Então não tem como fugir a isso aí. Realmente, indubitavelmente, a televisão populariza muito mais, né? E eu, como apresentei sempre programas ligados a esporte, televisão, e em horários chaves, né? Horário de almoço e tal, eu, na verdade, senti isso. Até hoje. Até hoje, se eu estou fora da televisão já há alguns anos, você que é bom de data e de tempo, né? Eu não me lembro mais quanto tempo tem, mas foi... Na Bandeirantes? Eu saí. Porque eu me lembro de entre 91 e 95. Eu saí acho que em 96, 97, por aí, não me lembro bem. Até hoje, de vez em quando, eu falei, você não é aquele cara que apresentava o programa na Bandeirantes? Eu falei, e na época eu tinha cabelo pretinho, só bigode, não tinha cavanhaque, né? E ainda assim, ainda hoje, tem gente que dá pergunta, né? Então, realmente populariza muito, né? E a gente conseguiu pegar um horário, trabalhar bem aquele horário, porque a Bandeirante queria ganhar aquele espaço, e na época a gente concorria com a Manchete Esportiva, na TV Manchete, e com o Globo Esporte. A gente conseguiu um diferencial até de linguagem. A Manchete não era fraco, né? Não, era bom. O que nós fizemos? Nós pegamos esse programa, buscamos uma linguagem diferencial, que realmente pudesse marcar um diferencial nas outras, e investimos em qualidade e exclusividade, notícia exclusiva, né? Então, como eu fui para a televisão, depois que saí do rádio, e carreguei todas as minhas fontes, que eu sempre fui um repórter de fonte, né? Carreguei todas as minhas fontes, então eu continuava do mesmo jeito. De madrugada, amanhã vai acontecer isso. E muitas coisas que só eu sabia. E eu, como chefe do departamento de esporte, como editor-chefe, eu tinha essas informações. E aí a gente ia nos locais e não tinha recurso, mas gravávamos stand-up,
gravávamos flash como se estivesse ao vivo. E aí colocava no ar como sendo ao vivo, mesmo não tendo sido feito ao vivo. Porque a notícia era tão exclusiva, e que esse é um recurso que qualquer um usa, mas a gente conseguia chegar na frente. Então, a questão do noticiário, depois eu levei o Júlio César Santana, que também era um excelente redator, um excelente narrador, e a gente conseguia ter um noticiário diferenciado, a gente conseguia chegar na frente. E aí, com isso, por conta disso, a gente conseguiu liderança no horário. Durante vários anos, a gente conseguiu liderança, obrigando, inclusive, as outras a mexer nas suas grades. Isso aí a gente tinha essa resposta. O Bandeirante, na primeira metade dos anos 90, competiu com a Globo no esporte. Então, a gente conseguiu isso aí, felizmente. Verdade. Isso aí. O primeiro bloco fica por aqui, a gente volta já. Olá, eu sou Bruno Lucena e estou entrevistando o professor Sidney Amaral. Professor, você trabalhou com, como disse antes, com muitos jornalistas conhecidos, competentes. Teve algum, assim, que você já citou o Valdir Amaral, teve algum que você aprendeu mais, que você teve, fora o Valdir, que você tinha quase como um parente, não é? Como uma pessoa muito ligada a você. Assim, que você aprendeu mesmo no início da carreira, que você lembra hoje com carinho? Bruno, foi tanta gente, né, que na verdade a gente acaba se espelhando nos profissionais, né, e tira um pouquinho de cada um, né. Eu não tenho assim um especificamente que eu tenha aprendido, mas eu trabalhei durante muito tempo com o Denir, na parte da manhã na Rádio Nacional, eu escrevi muito para ele, formamos uma grande amizade. No início da carreira. Era um profissional que, no rádio, né, profissional que eu sempre admirei muito, sempre tive o maior respeito, o próprio Washington. Enfim, eu trabalhei com tanta gente de ponta, né, que é difícil a gente destacar um, né. Mas eu digo para você também, com o Luiz Mendes, claro, grande mestre, mas eu te digo o seguinte, com um pouquinho de cada um, a gente consegue lugar de destaque. Eu me sinto plenamente realizado no que eu fiz no rádio, chegando ao ponto de na hora que resolvi parar, parei, porque resolvi buscar outros caminhos. Depois de passar pela televisão, enfim, resolvi me dedicar ao projeto que eu tinha acadêmico, né? E já estou na vida acadêmica 25 anos, né? Na vida acadêmica. E me sinto plenamente realizado. Foram todos, sim, muito importantes na minha vida, todos eles. O Zé Carlos Araújo, as pessoas que eu trabalhei, né? O Washington, o Denir, o Alcei, o Heraldo Leite, enfim, tanta gente boa que é difícil até, acabo esquecendo alguém, né? Falar de alguém, esquecer alguns que já não estão mais aí, Zé Cabral, Vitorino Vieira, que era assim um grande amigo meu. Enfim, tem muita gente, muita gente. Com certeza. Você trabalhou em 2 Copas do Mundo, não foi isso? 82 e 86. E você, como foi a seleção de Tele Santana? Isso. Agora nessa Copa do Mundo, na África do Sul, o Dunga meio que afastou o time da imprensa. Como é que foi naquelas Copas e como é que você vê isso da seleção ficar longe da torcida, da imprensa? Eu acho que tem certas coisas necessárias, tá? Eu acho que não pode abrir demais, mas também não pode ser radical ao extremo. Como foi em 2010. Também não pode ser radical ao extremo. Por exemplo, em 86, por exemplo, eu me lembro, houve muito rigor com relação ao nosso trabalho. Tanto é que na preparação em Toluca, houve casos, inclusive, de agressão a repórteres por parte da segurança. Isso até com o apoio da supervisão da seleção brasileira. Mas isso tudo a gente acabou superando, né? A gente acabou superando e foi uma cobertura legal. Mas eu acho que também isolar totalmente, eu também não acho que está certo. Não é a solução, né? O que se busca hoje, eu acho que eu não consegui entender ainda o que eles estão querendo hoje. Esse tanto profissionalismo. É só coletiva, com um monte de anúncio atrás, que você é obrigado a projetar aquilo, é obrigado indiretamente a fazer um merchandising
porque não tem outro jeito, ou você coloca no ar televisão, ou coloca no ar, ou não tem entrevista, porque a posição é aquela. A entrevista você só tem na que é determinada pela assessoria. Hoje todo mundo tem assessor, todo mundo tem assessor hoje. Você não consegue entrevista com ninguém, é um negócio meio esquisito. Eu não sei se na época de hoje eu sobreviveria a isso não, porque eu sou assim extremamente crítico, né? E eu não sei se eu suportaria esse tipo de pressão, esse tipo de coisa não. Né? É verdade, eu não tenho muita não. Não tenho muito, até pela minha... Ainda mais para quem viu... Eu sempre fui muito crítico, né? Eu nunca fui de estar alisando muitas pessoas. Fiz grandes amizades, eu fiz grandes amizades no meio, mas nunca fui de estar alisando muitas pessoas, não. Claro. Eu sempre tive, assim, amizade, mas na hora do trabalho deixa de ser amigo, passa a ser o profissional tal. Tanto é que eu fiz amigos no esporte, que até comentavam, olha, o Sidney é um profissional assim que é o meu melhor amigo, mas se eu pisar na bola ele vai cair de pau em cima de mim, independente da amizade. Eu sempre fui mais ou menos assim. Eu almoçava com o sujeito, me convidava para almoçar, almoçava tarde no programa, eu sentava a marreta nele. Então ninguém me comprava por um almoço. Com certeza. E a gente citou aqui os eventos das Copas do Mundo. Você também cobriu finais de Libertadores, do Flamengo, do Grêmio. Em relação à matéria, teve alguma matéria que você fez que marcou a sua carreira, seja no rádio ou na televisão, que tenha te projetado ou que você tenha gostado muito de fazer? Bruno, eu vou te dizer uma coisa. Durante toda a minha trajetória de repórter, eu sempre valorizei a notícia em primeira mão, exclusiva. Até hoje se diz, hoje notícia exclusiva não existe mais. Isso eu acho uma bobagem. Eu acho que existe sim. Existe a notícia exclusiva, existe a notícia em primeira mão, sim. Eu acho que o repórter tem que correr atrás dela. Porque eu acho que é isso que valoriza o dia a dia do profissional. Então, por conta disso, eu sempre busquei essa questão. Então, eu fui um repórter assim, reunião na Barra da Tijuca, na casa do dirigente tal. Eu ficava lá na porta do edifício dele. Se terminasse 3 horas da manhã e saísse todo mundo bêbado da reunião, o único repórter que estava lá na porta era eu. Sóbrio. Sóbrio, esperando. Porque eu era um repórter assim. Eu nunca me acomodei. Se eu tivesse que virar à noite atrás de uma notícia, eu virava. Mas no dia seguinte, quem tinha notícia em primeira mão era eu. Com certeza. Então, por conta dessa questão de fontes, eu tive muita notícia. Por exemplo, que eu me lembro, quando o Renato Gaúcho foi contratado pelo Flamengo, primeiro a dar notícia fui eu. Porque o procurador do Renato era meu amigo, me ligou. Quando ele veio do Grêmio. Quando ele veio do Grêmio para o Flamengo. E aí foi um dia que não tinha notícia nenhuma no Flamengo, estava tudo muito tranquilo. E nós, repórteres da antiga sala de imprensa, nós instalávamos o equipamento e entrávamos no ar. Aí eu guardei meu equipamento todo, depois do programa No Mundo da Bola, estava na Rádio Nacional na época. Fechei tudo, botei no armário, vou embora, tal. Mas eu já tinha notícia. Aí fui lá na frente, liguei para a rádio, lá da gerência do Flamengo, avisei na rádio, na época o Júlio César Santana, falecido, apresentava o programa da noite, Bate-Bola Nacional. Falei, olha, passei os telefones, liga para o Renato Gaúcho, na abertura do programa, que eu vou abrir o programa com ele, que ele é a contratação do Flamengo. Ninguém sabia, pô. E aí quando eu voltei para a sala de imprensa, o pessoal, você não ia embora, pô? Eu falei, eu ia, mas acontece que fiquei batendo papo ali, perdi a hora, engarrafamento, não vou conseguir chegar na rádio, vou fazer daqui mesmo. Aí peguei o equipamento de novo, liguei, aí testei com a central, aí na abertura do programa, agora a notícia exclusiva da Gávea, aí entrei da sala de imprensa, ficou todo mundo olhando para minha cara assim, o que é isso? Eu falei, Renato Gaúcho é a contratação do Flamengo. Boa noite, Renato. Aí já estava na linha importante, boa noite, Cid. Então foi assim uma notícia que... Não foi qualquer contratação, né? É verdade, na época foi uma grande bomba. E aí ficou todo mundo, né, com a calça na mão, né? E aí no final, falou, quando é que você chega? Eu chego amanhã às 7 horas da noite. Eu encerrei assim, agora coleguinhas, vocês que não deram a notícia, amanhã todos ao aeroporto, porque eu não preciso ir. Então eu fazia essas coisas assim. O Vasco, quando contratou o Paulo Roberto, lateral, eu fui buscar no aeroporto. Também porque pela mesma amizade. Também o mesmo procurador. E aí o Paulo Angione era supervisor do Vasco, aí fez um contato assim,
já estou sabendo, você vai no aeroporto buscar o Ferreira com o Paulo Alberto? Eu falei, eu vou. Pô. Então não preciso mandar carro do Vasco? Não, não precisa. Só que a imprensa toda estava na porta de São Januário para esperar a contratação que ninguém tinha anunciado quem era. E eu fui no aeroporto, peguei, veio o Nilmar de quebra, o zagueiro, aí botei no meu carro, quando eu cheguei na porta de São Januário, que parei o carro, aí que abre a porta, o carro tinha vidro fumê, tá? Não via quem estava dentro do carro. Quando parei, que soltou todo mundo ficou olhando assim, ninguém entendeu nada. Eu cheguei com a grande contratação do Vasco, fui buscar, né? Pô, só eu sabia. Vascaíno. Independente disso, né? Que na hora da cobertura a gente até esquece um pouco, né? Eu torci muito pelo Flamengo, quando eu cobria Flamengo, né? Aí é tua sobrevivência, não tem outro jeito. No final a gente... É verdade, você acaba eu vestindo... mesmo agora, sou claro. Flamengo, mas torci pro Fluminense. Você acaba vestindo a camisa. Eu estou transmitindo uma final de Libertadores com o Flamengo no exterior. Pô, eu vou torcer pro clube, pro outro, pro adversário? Não, claro que não, né? O Flamengo podendo se classificar para a final da Libertadores. Você podendo eu me lembro que em 80 e qualquer coisa, nós fomos fazer um giro, 2 jogos do Flamengo na Colômbia, em Cali e Barranquilha. Eu fui o primeiro a falar, vamos invadir o campo, porque o cara não queria terminar, o árbitro não queria terminar o jogo. E o Flamengo, o resultado era favorável. Eu fui o primeiro a chegar no banco, vamos invadir, vamos, para acabar o jogo, que o jogo não acabava nunca, pô. Ia acabar para o Flamengo perdendo o jogo, né? E eu incentivei a invasão, vamos invadir. Então são coisas assim que marcam, né? Agora, em termos de notícias, foram muitas. Agora, eu nunca fui repórter de noticiar o que todo mundo noticiava. Eu sempre busquei um diferencial. E é isso que normalmente eu passo para os meus alunos. E eu uso, inclusive, muito essa frase. Se você não fizer diferente, você não vai fazer diferença. Então tem que se fazer diferente. Aí a gente consegue um lugar de destaque. Você citou Renato Gaúcho, que é um ex-jogador, foi muito polêmico na época dele, sempre deu entrevistas muito boas, enfim. Tinha algum jogador que você gostava de entrevistar, que você sabia que ia vir uma boa entrevista? Porque hoje em dia parece que as entrevistas são mais ou menos tudo parecidas, né? Tanto a pergunta como as respostas. Tinha algum jogador nessa época, nos anos 80, até o Sócrates jogou aqui no Flamengo, que sabia o Sócrates dava boas entrevistas, o Zico. O Zico, por exemplo, na Copa do México, em 86, ele só dava entrevista coletiva. E a gente conseguia exclusiva com ele, por conta de amizade. Depois que acabava a coletiva, a gente dava a volta na concentração, pegava sempre uma exclusiva, que ele atendia aos mais chegados. Sim. Não era só comigo, mas ele selecionava. Eu era um deles, felizmente. Eu conseguia exclusiva com ele. Mas tinha uns 2 ou 3 que ele dava exclusiva. Fora isso, chegava não, só na coletiva. Então era sempre um bom papo. O próprio Zico, o Sócrates, era uma boa entrevista. Naquela época também tinha jogadores que davam essas entrevistas tudo iguais, né? Sim. Não é uma coisa exclusiva de hoje. Sempre não. Isso aí eu acho que hoje, com essa questão dos agentes, hoje as pessoas são mais bem preparadas, né? Porque hoje, o media training hoje prepara para isso, né? As pessoas hoje são preparadas para lidar com a imprensa. Né? E nessa época não existia isso. Todo mundo falava o que tinha vontade de falar. Né? Hoje as pessoas estão mais preparadas. Eles só falam o que pode falar, eles são orientados a isso aí. E em relação à bola no pé mesmo, você viu muitos craques, né? Desde da sua infância, desde quando você começou a acompanhar futebol. E hoje, não é que não existem mais craques, mas 90% dos jogadores brasileiros que estão na seleção estão na Europa. Você acha que o futebol brasileiro piorou ao longo dos anos ou é só isso mesmo? Não é que piorou, aqueles jogadores estão lá fora? Eu acho que nivelou. Se voltassem, voltaria... eu acho que nivelou. A geração, por exemplo, de 70, eu acho que vai ser incomparável, né? Sim. Mas se você também imaginar, pegar aqueles jogadores, será que aqueles jogadores jogariam no futebol de hoje? Alguns talvez não, outros com certeza jogariam, né? Uma geração que brilhou intensamente. Eu me lembro muito do Garrincha, eu me lembro do Milton Santos, eu me lembro do Edu, Pelé, nem se fala, enfim, uma geração, Gerson.
Jogadores assim, excepcionais, acima da média, né? Hoje você não consegue ver isso, Tostão, você não consegue ver isso, pegar uma seleção hoje e ver que do goleiro ao ponta esquerda, todos são chamados monstros sagrados. Você não consegue ver isso. Sim. Então tem um ou outro que se destaca. Aí você sempre questiona hoje. Você imagina, vamos pegar 70. 70 é sempre parâmetro para isso aí. Onde o Piazza foi jogar na zaga diária, onde o Rivelino foi para a ponta esquerda, onde o Tostão foi para centroavante. Pois né? é. Então, jogadores que tiveram que atuar fora de posição para ter vaga no time e se encaixaram bem. Hoje você pega do goleiro ao ponto esquerdo jogadores específicos de cada posição. Se você for ver bem, você tem talvez um outro que também seja tão bom quanto ele. Então hoje o parâmetro é outro, né? Não existe assim um grande astro, né? Tem bons jogadores, né? E bons jogadores são vários, né? Então você tem 1000 igual na mesma posição, né? Monstro sagrado, assim, craque, super craque. Talvez o último aí, o Ronaldo, o Fenômeno, o Romário. O Romário já parou, o Ronaldo tá mais parado do que outra coisa. Mas fora isso aí, não vejo nenhum grande destaque. O Ronaldinho Gaúcho, né, que muita gente reclamou que ele não foi para a Copa, agora está sendo indicado o pior jogador do Campeonato Italiano. Pois é um jogador que não se cuidou, né? Lamentavelmente, é um grande jogador, né? Mas não se cuidou, né? E o fato dos técnicos, que hoje em dia o risco os técnicos não querem perder de jeito nenhum, nunca quiseram. Agora, eu acho que assim, hoje em dia, os técnicos dizem, não vai ficar driblando muito, senão você vai perder a bola, e aí vai tomar o gol, tomar um contra-ataque, e aí isso acaba inibindo muitos jogadores que antigamente poderiam driblar e hoje não driblam com medo de ser repreendido pelo técnico. Alguns, né? Influenciaram? Não, alguns sim. Alguns tem, sei lá, questão de... Um Robinho, por exemplo, que gosta de driblar. Mas outros técnicos não. Outros técnicos dão liberdade para o jogador. É evidente que ele tem que cumprir uma determinação tática. O jogador precisa ser obediente, né? Não adianta ele achar... Não adianta ele achar que pode fazer o que bem entende. Senão vira uma bagunça, né? E futebol não é bagunça, tem que ter organização. O filme do Garrincha que o claro. fala driblar a cadeira. É verdade. Agora cruza. Então precisa haver disciplina nisso aí. Agora, na verdade, tem muito técnico ainda que joga para não perder, né? Isso é que é ruim. Mas, felizmente, a gente está tendo aí demonstração de grandes treinadores aí que estão surgindo, né? O próprio Renato fez um grande campeonato brasileiro, né? O Muricy ganhando o 4º título, tem o próprio Mano. E tem outros grandes treinadores aí, Paulo Autuori, são bons treinadores, né? E os que estão ficando para trás, né? E tem os do passado também que são grandes treinadores, né? Então, mas futebol a renovação tem sido boa. É verdade. Bom, o segundo bloco fica por aqui, a gente volta já. Eu sou Bruno Lucena, estou entrevistando o professor Sidney Amaral. Professor, o que mudou no futebol ao longo desses anos, esses últimos 30 anos, dentro e fora de campo, para melhor e para pior? Começar dentro de campo. Eu acho que nós ficamos muito tempo insistindo em táticas e insistindo em contar apenas com a habilidade do jogador brasileiro. Quer dizer, nós ficamos muito tempo usando isso aí, né? Não, o jogador brasileiro resolve. Até hoje se fala isso, né? Até que a gente vai disputar um simples amistoso, reúne num dia, treina no outro e joga no outro. Não se dá a importância que um jogo deva ter, né? A própria preparação para a Copa do Mundo, eu acho que ainda é pequena, enfim. Mas eu acho que dentro desse aspecto, até com esse intercâmbio de jogadores, a saída de jogadores para jogar em outro país, em outro continente, isso faz com que a coisa realmente mude. Se você usar como parâmetro, por exemplo, vamos voltar a 70, nenhum dos jogadores que atuaram naquela Copa jogavam no exterior. Todos jogavam no Brasil. Todos jogavam no Brasil.
A partir daí, começou você ter jogadores atuando fora do exterior, sendo convocados. Quer dizer, o que ele traz, por exemplo, da bagagem, de experiência internacional, ajuda para trabalhar na seleção. Mas por outro lado... Falcão em 82, mas por outro lado, há uma grande diferença com relação a treinamentos, principalmente a questão física. O jogador acaba sentindo. E isso aí, porque eu acho que a preparação acaba não sendo suficiente. Porque essa mudança de preparação, que ele tem lá no exterior, na Europa, e quando chega aqui para treinar aqui, e que pega preparadores físicos que atuam aqui no mercado daqui, técnico que atua aqui, toda uma estrutura que é brasileira, sim, ele acaba às vezes sentindo. Até ele se adaptar, acaba causando problema. Por isso tem jogador que no exterior que é o melhor do mundo, matando a pau, chega aqui e não joga nada. Lá com a camisa da seleção ele não consegue jogar, porque há uma grande diferença entre o que ele faz lá e o que ele faz aqui. Muitas das vezes lá ele está jogando uma posição, quando chega na seleção vai jogar em outra. Quer dizer, a seleção não pode jogar em função de um jogador, tem que ser em função do grupo. E muitas das vezes no time que ele joga, o time joga em função dele. Então essas diferenças é que faz com que realmente o futebol hoje seja diferente, principalmente, a meu ver. E que melhorou, na sua opinião, no futebol brasileiro? Eu acho que a profissionalização e essa questão que envolve a lei do passe, eu acho que mudou um pouco também essa questão. Os jogadores eram escravizados. Né? E o jogador não se preparava para uma profissão futura. Sim. O jogador tinha uma outra visão. Né? Quer dizer, hoje, quando encerrava a carreira, a maioria acabava o dinheiro, acabava morte, tudo. Né? Exatamente. Quer dizer, hoje o jogador não, o jogador é mais centrado, ele é mais bem preparado nesse sentido. Porque, na verdade, embora alguém diga que para mim, jogador não é profissão. Não é profissão, é função. Eu acho que durante aquele período ele está exercendo aquela função, mas tem que se preparar para uma profissão, porque ele vai parar de jogar. Aquilo ali é transitório. E na hora que parar, vai fazer o quê? Quem consegue acumular fortuna, tudo bem, vai viver de renda. Mas muitos gastam mais do que ganham. E quando para de jogar, acaba ficando sem nada. Então, eu acho que essa profissionalização ajudou um pouco nesse aspecto, melhorou nesse sentido. O que eu acho que piorou foi essa relação profissional demais entre o lado de lá e o lado de cá, a imprensa e os que fazem o espetáculo. Né? Se não tiver divulgação também, eles vão fazer para quê? Porque na verdade, eu acho que o entendimento, e isso não vale só para jogador de futebol, para o meio artístico em geral, porque as pessoas são assim, quando ninguém fala nela, ninguém sabe quem ela não pode ver um flash de uma câmera que ela está botando na cara, né? Porque o negócio vai aparecer. Vira até papagaio de pirata. Né? Mas depois que ficou conhecido, aí começa, não, peraí, não tira foto, não, tá briga, tá abate, pô, não sabe conviver com isso? Quer dizer, ontem quando você precisava, você procurava. Hoje, quando você não precisa, você não quer mais. Quer dizer, então a relação é meio, acho que meio esquisita. Eu nunca fui muito de dar confiança para esse tipo de coisa, não. Eu sempre fiz, na minha trajetória, eu sempre fiz assim. Fui usado muito, fui bastante usado, que você acaba sendo usado, por quem queria se firmar. Mas também não permiti que, ao se firmar, as pessoas dessem as costas também. Na hora que dava as costas, levavam uma cipuada. E aí acordava, ops, peraí, não é por aí. Entendeu? Eu cheguei a falar para o jogador assim na hora, agora não fiz. Quando você chegou de chinelinho de dedo lá no clube tal, que pedia entrevista, eu te entrevistava. Agora você não quer dar entrevista, né? Não precisa, o que é isso? Então não é por aí, né? Tem que falar, né? Às vezes tem que jogar um pouco na cara, né? Com certeza. Professor, agora a gente está aí com a Copa 2014 chegando. Qual é a sua expectativa, né, para essa Copa em relação à preparação da CBF, do comitê organizador, em relação aos estádios, infraestrutura? O que você está esperando dessa Copa? Eu acho que o Brasil, nesse aspecto, está muito bem. Venda de ingressos. Muito se fala, né, de estádio e tal. Agora,
Eu acho que isso é uma mera pressão de oposição ou de quem quer jogar contra, né? Tem muita gente que faz gol contra, né? Porque historicamente, se nós observarmos as Copas passadas, em alguns lugares tem estádio que não servia para jogar nem time de pelada lá da rua. Verdade. Horríveis. Na Espanha, então, foi festival de estádio ruim. Em outros lugares, na própria África do Sul, então, tem estádios também que historicamente não poderiam sediar jogos de Copa do Mundo. Aqui eu vejo, o estádio tal, não sei o quê. É uma besteira, uma bobagem, que no final todos vão estar preparados. Eu acho que o Brasil vai dar uma demonstração de que realmente sabe fazer. O Rio de Janeiro, especificamente, eu acho que é o estado da moda, né? É o que está em evidência, né? É que vai sediar grandes competições esportivas e grandes eventos de maneira geral. As próprias feiras no Rio Centro, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Quer dizer, nunca teve tanto giro assim, né? O Rio hoje é o foco do mundo, eu diria, né? Eu acho que tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Precisamos nos preparar com o futebol para ganhar a Copa, né? Porque a Argentina ganhando, porque historicamente também o país que cedia, historicamente também tem que fazer um bom papel, né? Claro. Com raríssimas exceções. Com o nosso histórico de 1950, né? A gente então, não pode... mas eu acho que 50 tem que ficar esquecido, tem que ficar para mas trás, né? Agora a gente tem que fazer bonito, tem que fazer bonito, e eu acho que a Argentina vai vir mordida para ganhar essa Copa. Tem estrutura, né, para isso, e eu acredito, eu acho que a gente vai chegar lá e eu serei um grande espectador. Legal, legal. Em relação à venda de ingressos, que a gente viu agora o que aconteceu com a torcida do Fluminense. Mas com a Copa do Mundo é diferente. A Copa do Mundo é FIFA, né? FIFA para que você tenha uma ideia, você deve saber disso, mas não é demais a gente enfatizar, o menos importante da Copa do Mundo é o futebol. É o menos importante da Copa do Mundo. Tudo é mais importante do que o futebol. Futebol é detalhe. Porque é uma competição comercial. Por que já escolheram 2 países para sediar a Copa lá na frente? Para poder já vender isso aí. Então tudo é comercial. Onde gira muito dinheiro de patrocínio, de infraestrutura, de tudo. Outra coisa, Copa do Mundo. O país só é escolhido o país que não tem estádio suficiente para sediar. Então dá para sentir como é comercial. É verdade. País que tem estádio não cedia a Copa. Por que a Inglaterra nunca mais cediou a Copa do Mundo? É verdade. Eu agora pensei que fosse para lá. Mas tem todos os estádios necessários. É verdade. Aí escolheram quem? A Rússia, né? Quantos estádios tem para a Copa do Mundo lá? Nenhum. Vão ser 13, vão ter que fazer, né? Nenhum estádio. Vão ter que fazer 13. Bom, professor, você falou que está 25 anos na vida acadêmica, 25 anos. Na universidade, menos. Não, aqui eu vou fazer 25 anos. O que você está achando dessa nova geração de jornalistas que estão se formando? Eu acho que a renovação está muito legal. Eu acho até que essas questões que envolvem as modernas tecnologias possibilitam a melhor formação do aluno. E o que eu vejo hoje, a renovação do mercado hoje, me deixa muito feliz, porque eu sou de uma geração onde, quando nós que chegarmos com uma preparação melhor e mais capacitados, com toda uma bagagem de academia, eu digo nós como alunos ou ex-alunos, e eu sou dessa geração, que eu me formei em jornalismo lá na década de 70, havia um pessoal que não tinha passado por academia, e esse pessoal, eles formavam meio que uma barreira para nós que éramos de academia. Sim. E hoje já não existe mais isso. Hoje todos são formados em academia, hoje os cursos conseguem passar um conteúdo técnico que é super importante, porque em comunicação eu costumo dizer que a gente não pode nunca admitir que está fazendo perfeita coisa, ou que o que a gente faz é tão bom ao ponto de não ser modificado para melhor.
porque, na verdade, o dia a dia hoje mostra que a formação hoje dos profissionais está sendo muito melhor. E isso, o reflexo disso é a academia. Eu tenho até colegas que, lamentavelmente, até por conta do que passaram nos seus cursos, admitem que a faculdade não ensinou nada, não acrescentou nada para eles. Eu sou de uma geração de curso de comunicação da década de 70, e que digo que o curso não era lá muito bom, mas eu jamais vou dizer que aquilo não acrescentou nada. Me acrescentou muito, porque eu tive professores assim brilhantes, e que eu assim não admitia perder a aula. Eu tive professor, inclusive, que chegou para mim, porque eu já era do mercado, eu já era profissional de mercado, você não precisa vir aula, não, vem só fazer a prova, porque você já é profissional, não precisa vir aula. E eu não admitia isso para mim. E eu, quando não ia, porque realmente eu não tinha condição, porque eu estava trabalhando, eu estava viajando. Mas sempre que eu podia, por exemplo, Teixeira Reiser, eu duvido que eu perdia uma aula daquele homem. Porque, poxa, era um negócio assim, um nome do jornalismo, né? E hoje a gente não vê muito isso aí, tá? Mas hoje, por exemplo, a gente tem mais tecnologias a nosso favor. E tem muito mais mercado do que tinha no passado. Hoje há uma infinidade de sites para se trabalhar, infinidade de revistas, tantas emissoras. Porque eu sou de uma época que havia aí 4, 5 jornais, umas 3 ou 4 revistas jornalísticas, né? Revistas, se muito chegava a 10, hoje tem mais de 100. Rádio, jornalismo mesmo, talvez aí uma meia dúzia. O resto era só rádio musical, né? Quer dizer, hoje, o mercado hoje é maior. Continua a procura sendo maior do que a oferta. Mas hoje, o mercado hoje absorve mais, né? Então, eu acho que melhorou muito. Eu acho que a nova geração aí está brilhando, tem gente muito boa em todos os segmentos. Legal, bom. E a gente fica muito satisfeito com isso. Eu costumo dizer que o meu melhor salário, melhor do que o meu salário de professor, é quando eu leio alguma coisa de algum aluno, assinado por ele, assisto na televisão, ouço no rádio. Esse é o meu grande salário. E quando eu vejo que tem qualidade aqui na vida, eu falei, poxa, isso aí foi meu aluno, pô, que coisa legal. Como é que está bem? Então eu vibro quando eu vejo uma Beth Duquesne, primeira a chegar lá em cima no Alemão, foi minha aluna, Mariana Gross, e vai por outros, no rádio tem uma porção, enfim, na própria mídia impressa. Isso é que é legal. Esse é o grande salário. A faculdade faz a diferença para o jornalista, claro que faz. né? O negócio de Claro que que não faz. precisa de diploma. Eu te digo o seguinte, se eu sou dono de uma empresa jornalística, eu jamais contrataria alguém que não tivesse passado pela faculdade de comunicação. Claro. Jamais. Porque Eu hoje também o tô registro, sentindo na pele o registro disso. hoje não é obrigatório, mas a capacitação é. Claro. Então, se você não tem um grande nome em algum segmento, se você pega assim um tremendo de um economista, que é o maior nome em economia no Brasil, e bota para escrever, aí você está jogando com o nome, aí você vai orientar como é que tem que ser esse texto, e vai usar o nome como economista. Se não for assim, eu acho que tem que ter a capacitação. Tem gente, inclusive, que não passou por faculdade e que hoje lamenta não ter passado. Eu conheço vários. Claro, não, faz toda a diferença. Porque essa técnica, até a parte questão prática, né? Que faz diferença. A própria convivência, né? Porque tem gente que, enquanto aluno, já está no mercado, e isso acaba fazendo diferença. Legal. Professor, foi uma honra. Da mesma forma, Bruno. Legal mesmo. A gente fica por aqui. Até mais.